Caro espectador, você sabe jogar xadrez? O livro de hoje, Alice através do espelho, é nada mais do que um jogo de xadrez em formato de livro, em formato de vida. Olha que loucura! Como eu gosto do Lewis Carroll. Olá, aqui é Priscila Daledoni e vamos para mais um vídeo do canal, uma continuação do vídeo da semana passada. Para quem não se lembra, semana passada nós falamos sobre Alice no País das Maravilhas. E aqui a gente tem uma continuação, Alice através do espelho. Nessa obra aqui se passaram 6 meses apenas, apesar de que na vida real passaram-se alguns anos até que o segundo volume, né, a segunda parte da história fosse lançada pelo Lewis Carroll, que nós já comentamos no vídeo passado, que se chama Charles Dodgson. Ele trabalhava numa universidade, a Christ Church, como professor de lógica. E olha que paradoxo, gente. Isso é muito legal. Um livro completamente nonsense sendo escrito por um professor de lógica. E o melhor disso tudo é que faz todo sentido isso. Sim, porque por trás do ilógico, do nonsense, existe uma lógica. E agora, a gente falando aqui do jogo de xadrez, o jogo de xadrez, ele é completamente lógico, né? Então, uma pessoa inocente falaria, deve ser um livro super racional, super linear, super fácil de ser compreendido. Mas, não. Trata-se de um livro bastante profundo, mesmo sendo um livro considerado infantil. O que acontece é, uma criança que for ler essa história vai gostar por razões do enredo, mas um adulto que for ler essa história já vai captar algumas questõezinhas aqui que nos fazem pensar. É uma filosofia pura o que nós temos em Alice no País das Maravilhas e em Alice através do espelho. Essa história aqui, 6 meses depois da Alice ter conhecido o País das Maravilhas, né, o submundo, the underground, ela vai ter uma nova experiência. Ela está em seu quarto com a Diná, a gatinha, lembram-se? E com outros gatinhos, porque a Diná teve filhotinhos. E ela olha no espelho, ela Alice, e ela pensa uma coisa que quase toda criança pensa ou já pensou. Talvez você seja velho demais para se lembrar. Não, mas eu acho que não. Mas as crianças, nós crianças, as crianças, quer dizer, elas olham no espelho e elas têm vontade de entrar no espelho. É uma fantasia muito louca, assim. Como entrar na televisão também tem todo um mito. Mas entrar no espelho e ver o que tem lá do outro lado. O espelho que reflete tudo que tem aqui, mas de maneira invertida. Olha a lógica vindo aqui, gente. Que coisa mais fantástica. E a Alice, nesse momento, ela resolve atravessar o espelho e ela consegue. Ela chega do outro lado, onde tudo é igual, mas ao contrário. E onde tinha um tabuleiro de xadrez, ela percebe que as peças criaram vida. E começam a discutir as peças entre elas, muito doido. E a Alice fala, vou conhecer o resto desse lugar aqui, esse através do espelho, o que tem de verdade. E ela vai andando até chegar no jardim. E ela vai viver algumas aventuras que são muito interessantes. Eu marquei aqui, inclusive, foi de professora de português, né? Eu marquei alguns trechos que eu colocaria em provas. Ai, que maldade! Mas é bom, para as provas serem interessantes, provas simuladas que eu faço. Porque tem uma relação com a linguagem muito forte. Essa subversão, inclusive, da linguagem, que é cobrada em muitos vestibulares, assim, destaco o Enem, destaco a FUVEST, que gostam muito de um sentido que aparentemente é um, mas na prática é outro, e a gente tem essas relações ao contrário, afinal de contas nós atravessamos o espelho. E a gente tem, assim, 3 tipos de riso possíveis, que essa informação eu até retirei aqui do final dessa edição da Dark Side, que é muito linda, por sinal. Eu adoro os livros da Dark Side.
mas tem uma explicaçãozinha muito boa aqui do livro. E ele fala de 3 tipos possíveis de riso, eu achei muito certo, que despertam em nós, que esse livro desperta em nós. Um é o riso franco, o verdadeiro. O outro é um riso assim com um quê de agressividade, aquele a gente dá uma risadinha, mas com um pouco de raiva. E o terceiro é aquele riso amarelo, tipo, é o que desperta essa falta de lógica. E é interessante porque o jogo, eu já tô chamando de jogo. Por que eu falei que é um jogo esse livro? Porque cada movimento da Alice é um movimento de xadrez. Então ela começa sendo um peão branco e o objetivo dela é se tornar a rainha branca. E aí para isso ela vai tomando várias posições. E cada vez que ela faz uma jogada, acontece uma coisa diferente, um desafio diferente na vida dela. E isso é muito sutil. Eu não teria percebido de cara. Assim, confesso que eu li uns textos teóricos antes para saber. Mas aqui, ó, na edição, e eu já vi que em outras edições também tem, explicando um pouquinho. Vou achar aqui para mostrar para vocês. Que interessante. Os movimentos do xadrez, aqui tem um desenho e aqui, por exemplo, Alice encontra a Rainha Vermelha. 2, Alice passa pela 3ª casa da Rainha Vermelha de trem e chega na 4ª casa da Rainha. E aí por aí vai, ele vai dando uma orientação, assim, quando a gente se dá conta de que se trata de um jogo. Então várias vezes, enquanto eu lia o texto, eu voltava aqui para entender onde é que ela estava e o que estava acontecendo aqui no jogo de xadrez. Então a gente joga junto com ela. É muito legal isso. É muito coisa de professor de lógica, né? Fala sério. E outra coisa que é interessante é que nós pensamos num xadrez como um jogo com regras bastante rígidas. Então, um cavalo vai andar em L, a torre vai andar só nessa direção. E a gente não pode mudar isso. Então, fica uma coisa que parece ser um tanto limitada. Mas, paradoxalmente, olha o tanto de paradoxo que tem aqui. A gente tem múltiplas possibilidades de jogadas, milhares, milhões, sei lá, de possibilidades. Então, algo que parece ser tão rígido, tão limitado, com tantos espaços, agora eu não sei de cabeça quantos quadradinhos tem num jogo de xadrez, mas todo mundo já viu né? Uma quantidade assim limitada. Como pode, com aquele tanto de peças, como pode ter tantas possibilidades a serem utilizadas para um jogo? E assim é a vida. E é isso que nos ensina o livro, um tanto. A nossa vida é assim, num mundo limitado com pessoas, quantidade limitada, mas cada jogada nossa, cada movimento que nós fazemos vai dar margem a tantas e tantas possibilidades, até que nós nos tornemos a rainha ou o rei. E esse é o simbolismo que vem por trás do livro. Então a gente é um livro bastante simbólico. E esse simbolismo vem tanto assim do macro, como a gente está vendo aqui, do jogo de xadrez como um todo, como do micro, assim, as pequenas situações pelas quais a Alice passa. Então, a lógica da linguagem, voltando à linguagem, não tem como não falar disso, ela é feita através de uma lógica do silogismo. O que eu quero dizer? São algumas proposições que trazem ideias de consequências, são os argumentos do texto. Essas consequências, esses argumentos, não necessariamente são verdadeiros, mas eles têm uma lógica por trás, mesmo que a lógica seja a lógica da não lógica. E a gente volta à Inglaterra vitoriana, que era cheia de regras, nós falamos isso no vídeo passado, e cheia de tentativa de uso da lógica racional, para uma obra aqui que vai usar a lógica de uma maneira extremamente subversiva. É um livro subversivo, completamente, com certeza. Ele é super rebelde, eu adoro. E tudo isso vai se encaminhar para uma obra muito bem estruturada, muito bem pensada. É uma obra-prima.
Tô louca pra passar um tempo pra eu ler de novo, porque eu tenho certeza que eu vou ter outras percepções, eu vou enxergar outras questões. Eu já tinha lido há um tempo, Alice no País das Maravilhas. A Alice através do Espelho eu li há pouco tempo, pela primeira vez. E aí eu tô ansiosa pra ter essa oportunidade de ler outra vez. Eu acho que você vai gostar. Vale a pena, que essa edição da Dark Side é um amor. Ela é linda, tem essa parte de conteúdo também. Eu compraria dessa, apesar de que tem outras edições também que são bem bonitas, são bem interessantes. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já leram essa obra, e indiquem para outras pessoas. Então, cada comentário aqui que vocês fazem me ajuda a desenvolver melhor o canal. E cada curtida também me dá um eixo se tá dando certo ou não. É isso aí. Lembrando, eu sou a Priscila Daledoni. Até a próxima!